Café Belgrado. 2001, Lucas, me lembra muito aquela música do Mutantes, em homenagem ao filme 2001, Astronauta Libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. E eles tocavam essa música, esse trecho da música, Lucas, ao som de violas, né? E aí há a transição, quando entra a segunda parte, já no rock and roll dos anos 60 ali do Mutantes, chegando, que significava basicamente o homem chegando ao espaço. Havia o sonho de 2001, Lucas, mas em 2001 não estava dando para sonhar muito no draft não, Lucas, porque as pessoas saíram catando a primeira escolha com Amy Brown. Então, Guilherme, é fazer parte de um sonho, porque Michael Jordan no comando do Washington Wizards, né? Então, será que ele vai traduzir para fora das quadras todo aquele talento de dentro das quadras? E a gente viu que não, né? Bem longe disso, já foi um belo pontapé inicial aí. Kwame Brown com sua primeira escolha daquele draft. Kwame Brown era um jogador de high school, era um jogador que era muito promissor, a ponto de ser primeira escolha do draft, mas um jogador que teve uma carreira muito frustrante na NBA, né? Pro que se esperava, o que vinha aparecendo de jogador high schooler, a gente está vindo aí de uma sequência que Kevin Garnett estava brilhando muito na NBA, Kobe Bryant já era All-Star, então quando se saía um jogador de high school tão alto no draft, você já espera uma carreira muito forte, né? Muito cheia de All-Star, cheia de prêmios. O próximo high schooler que vai ser escolhido na primeira escolha do draft é LeBron James, né? Então, quando você compara, né, os jogadores de high school que saem lá em cima, que vêm com uma projeção tão alta e vê a carreira do Kobe Brown, você pensa realmente que é um erro gigante de avaliação. Também um dos motivos aí, talvez, do Jordan querer voltar às quadras depois, né? Porque nessa época ele jogava um contra a galera, Guilherme, e dizem que ele fez o Kwame Brown chorar no treino, porque ele fazia um contra um contra o Kwame já pensou, o Kwame ouvindo aquelas delícias que a gente ouviu no Last Dance, ali já eram, as delícias que o Jordan falava, já eram com jogadores com carreira na NBA, né? Alguns, né? Porque ele também não dispensava o rookie, mas ali em 2001 já tinha o peso de eu sou o maior da história, né? E aí o cara falando aquele tipo de coisa. Primeiro, né? Jogador de high school que sai na primeira escolha do draft. Você imagina como é que foi o colégio desse menino, Guilherme? Só glória, só mulherada em cima, só, sei lá, os pais babando o menino, os professores, os técnicos, todo mundo projetando coisas gigantes para a carreira desse menino. E aí ele é escolhido pelo maior ícone do esporte, tá se achando, tá no topo do mundo, né? E aí, com pouco tempo, ele tá te fazendo chorar nos treinos. Então, realmente, o chamado psicológico, a minha irmã que é psicóloga detesta esse termo, Guilherme, o psicológico do atleta. Mas o psicológico do Kobe Brown não teve como resistir. Logo depois de Kobe Brown, mais 3 bigs em sequência, 2 com boas carreiras da NBA, 2 campeões de NBA, 2 All-Stars, Tyson Chandler e Paul Gasol, e o quarto na ordem aqui, já uma carreira mais decepcionante, Ed Curry. Nessa sequência aí chama atenção, Lucas, o fato de um espanhol direto do Barcelona, Paul Gasol, muito jovem ainda, ser escolhido na ocasião pelo Atlanta Hawks, que tinha escolha, foi trocado para o Vancouver Grizzlies. O Paul Gasol seria um dos maiores jogadores da história do Memphis Grizzlies e mais adiante seria trocado pelo seu irmão, entre outras coisas. A gente já falou isso algumas vezes em outros podcasts. O Marc Gasol viria também para ser um dos maiores jogadores da história do Memphis Grizzlies. Um draft importante aí para o cenário internacional, né? Uma escolha como o Gasol, na escolha 3, não era um momento ainda que essas coisas estavam muito consolidadas, então o Paul Gasol também marca história da NBA por isso, não é? E joga sal na ferida do Washington Wizards, né? Porque eles escolhem Kobe Brown na primeira escolha e vê um big muito mais relevante sair na segunda, também vindo de high school, né? E na terceira escolha, aí sim, um jogador, puxa vida, que
que falar de Paul Gasol, né, Guilherme? Um dos big men mais importantes do basquete europeu e um dos melhores jogadores da sua geração na NBA, né? Talvez não fique para a memória como um jogador do nível de Kevin Garnett, de Tim Duncan ou de Dirk Nowitzki. Esses normalmente no imaginário popular ficam acima, mas ele teve lá tete a tete a carreira inteira. E se você comparar em números, muitas vezes você vai ver, cara, esse cara é dos níveis dessas feras, né? Talvez, tudo bem, não seja comparado a ponto de ser superior, mas entra na mesma frase, não entra, Guilherme? Ah, entra sim. E acho que é uma coisa interessante, Lucas, porque até então a NBA até tinha experimentado escolher estrangeiros nas escolhas mais altas, mas eram estrangeiros com trajetória na NBA. Por exemplo, Ou na NCAA. Desculpa, né, na NBA não. Na NCAA. Por exemplo, um pouco antes, o Michael Oluwakandi, que foi a primeira escolha, um nigeriano com nacionalidade britânica, que jogou na Universidade Pacific, que foi draftado pelo Clippers. Você vai lembrar, um pouco mais atrás, o caso do Akin Olajuwon, por exemplo. O próprio Nowitzki, que era um jogador, digamos assim, com mais ou menos essa identidade do Gasol, ele não chegou a ser uma escolha alta, ele foi uma escolha 8ª, 7ª. Então, a escolha 3 do Gasol significava bastante coisa para aquele momento da NBA, era uma escolha muito relevante. Rapidamente ela seria suplantada, porque no ano seguinte seria o grande ano, já conversado aqui pela gente, por vários motivos, mas sobretudo porque Yao Ming foi a primeira escolha. Mas até então, gastar uma escolha de top 3, vamos dizer assim, vamos dizer assim não, né? A escolha 3, com um jogador que tinha carreira toda no basquete internacional, um jogador espanhol, que você não tinha visto de perto ali ainda, foi um grande arrojo aí do Memphis Grizzlies, né? do Vancouver Grizzlies, que depois se tornaria Memphis Grizzlies, e mostra um pouco também a relevância do Paul Gasol como prospect. Talvez em um cenário em que a NBA já estivesse acostumada com isso, o Paul Gasol seria a primeira escolha. Ele é certamente, desses aqui que a gente já falou a respeito, o melhor jogador desse top 10. Certamente o melhor pivô desse top 3 aqui. A gente vai discutir se ele é o melhor jogador dessa classe, porque tem um outro nome aqui que para mim é um candidato do mesmo nível, e eu não sei muito bem diferenciá-los em relevância, porque são posições tão diferentes, histórias tão distintas, mas acho que a história de Paul Gasol merece começar a ser contada na NBA pelo fato dele superar muito desse preconceito, né, de ser um jogador escolhido tão alto, e ainda assim, como o Lucas falou, é um preconceito, né, porque certamente Paul Gasol já tinha mostrado coisas que poderia ser melhor do que esses dois garotos. Verdade seja dita, Tyson Chandler também, carreira bem legal. O Ed Curry, Lucas, foi uma decepção, né? Os torcedores do Bulls esperavam bastante dele, era um jogador pesadão, não deu certo. Quarta escolha, Ed Curry, mais um jogador que tinha talento para ser mais, né? Ed Curry é um cara que, incrivelmente, teve problemas de adorar comer. E aí colocou isso. Não dá pra dizer que é incrível, né, Lucas? Porque é uma coisa muito fácil de entender. É fácil, Guilherme, mas você tem que ter uma compreensão seguinte. Se você cuida da sua carreira naqueles anos ali, você vai poder comer bem pelo resto da vida, né? E às vezes você vai comer de graça no restaurante, você é muito bom jogador, você chega naquela cidade onde você é ídolo, e o cara vai dizer, não, aqui você não paga, né? Como, por exemplo, fizeram com o Kawhi lá em Toronto para ver se ele ficava. Então o Curry tinha uma grande possibilidade aí de passar o resto da vida comendo de graça em qualquer canto, porque ele tinha realmente muito talento para pontuar perto da cesta. E não dá nem para dizer assim, mas a NBA rapidamente foi por outro caminho, né? Não é o caso aqui, ainda teríamos muitos anos de pivô que pontuava perto da cesta e ia tendo seu espaço, tanto é que Curry mesmo, esse Curry, né? É tão feio falar de Curry se referindo a Ed Curry, né? Parece errado. Parece errado. Mas o Ed Curry, mesmo sendo frustrante, ele foi continuando tendo espaço, né? Chegava alguém e falava, vou apostar aqui no Curry, acho que agora vai esse Ed Curry. Mas não é o que aconteceu, né? Um jogador que tinha talento, mas não soube aproveitar o talento e teve problema de peso, defensivamente muito, muito ruim. É um cara que não aproveitou as oportunidades da carreira bem. Foi muito frustrante.
Chicago ficou nesse draft com os dois, né? Tyson Chandler e Ed Curry, mas não deu para se vangloriar desses feitos, não. Depois, Guilherme, Jason Richardson e Shane Battier, escolhas 5 e 6. Cara, são jogadores que mostram mais ou menos o tipo de talento que tem aqui nesse draft, né? Porque, lógico que não vai ter tanto jogador como eles, né? Mas são raros. Mas são jogadores de muitos anos de NBA. Shane Battier nunca fez médias grandes, mas ele sempre era disputado a tapa com os times inteligentes, né? Daryl Morey, GM do Houston Rockets, percebeu a importância que o Shane Battier teria por um time, e aí ofereceu o Rudy Gay, ainda novato, né? Ofereceu a escolha top 10 do Rockets na época pelo Shane Battier, fazendo muita gente questionar a sanidade mental do Daryl Morey, porque você tem uma escolha lá 8, vai dar num Shane Battier, cara que nunca fez 10 pontos por jogo, o que está acontecendo, né? Mas não por acaso o Houston Rockets cresceu muito com a chegada do Shane Battier, né? Um jogador muito cerebral, muito companheiro de time, defensor excepcional, faz as coisas necessárias para jogadores como o T-Mac e Yao Ming brilharem lá com mais tranquilidade. E o Jason Richardson, um bicampeão de enterrada. Por muito tempo as pessoas comparavam os torneios de enterrada dele com o do Vince Carter. Não sei por que ele perdeu tanta moral, porque as enterradas dele, dos concursos de enterrada, são sinistras. Ele foi cara que fez coisas inéditas nos concursos de enterrada. Então, se você não conhece as enterradas do Jason Richardson, dá uma procurada aí nos concursos de enterrada dele. E é um cara que soube se reinventar. É um cara que virou um three-pointer. É um cara que, mesmo nos anos 10 lá, estava jogando em alto nível. Um cara que soube fazer carreira na NBA. Uma dupla muito boa de jogadores, Guilherme. Mostrando que, assim, depois dessas excelentes carreiras que a gente já mencionou aqui, né, sobretudo Chandler, Gasol, Jay Rich e Battier, o top 10 ele entra numa curva descendente, mas termina muito bem, Lucas. Joe Johnson foi um jogadoraço, né? Joe Johnson, um dos jogadores que mais ganhou salário na NBA, foi escolhido pelo Boston, e não foi pelo Boston que brilhou, né? Então ele vai ter uma carreira, um avanço na carreira bem grande pelo Phoenix Suns, depois uma consolidação de estrela no Atlanta Hawks e termina de uma maneira muito bem pago. Não termina ainda, que depois ele ainda passeia por outros times, mas assim, de jogador salário máximo, super relevante, ele ainda vai ter anos muito bons ainda pelo Brooklyn Nets, né? De toda a galera que chega no Nets ali, naquele time que deveria ter sido o time candidato ao título do Prokhorov, né? O dono russo que comprou o Nets na época da mudança para o Brooklyn. Ele é o cara que durou, né? Kevin Garnett rapidamente parou de jogar do nível que se conhecia. Paul Pierce, mesma coisa. Deron Williams, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu com ele. E o Joe Johnson se manteve, né? Joe Johnson, por muito tempo ainda, pela duração do seu contrato, digamos assim, foi um jogador que produziu, foi um jogador bem bom, né? Acima da média da NBA, a ponto de ter apelidos bacanas, como ISO Joe, que era na hora da decisão, ele ia lá no isolation e normalmente pontuava, né? Então é um draft que nesse top 10 saiu com um aproveitamento bem bom, né, Guilherme? Porque não é todo draft que a gente vê dos 10 jogadores você ter, sei lá, 3 All-Stars e ainda 2 jogadores que fizeram carreira bem longa e produtiva na NBA, como Jay Rich e Shane Battier, né? Então, de maneira geral, um top 10 produtivo com várias escolhas polêmicas, digamos assim, né? Não de resto, né? Porque esse draft ainda tem muito talento, mas na sequência do draft as steals vão aparecendo, né, Guilherme? E não são poucas steals, porque é um draft que, cara, tem All-Star aí em lugares improváveis. Até Hall da Fama, Lucas, tem Sim. nesse draft em lugares improváveis. Eu era muito fã do Joe Johnson, assim, acho que foi um dos grandes jogadores da nossa época, que acabou, acho que ele já foi All-Star, então ele não vai poder concorrer ao prêmio Baita Jogador Craque Neto, mas ele foi um baita jogador que talvez as pessoas não se lembrem mais, um pouco porque as principais estrelas da sua época, na sua posição,
eram muito carismáticas, né? Tracy McGrady, Allen Iverson, depois assim, Kobe Bryant, Vince Carter. Ficava difícil mesmo pro Joe Johnson ter carinho, né? Mas, cara, ele era muito, muito bom jogador, assim. Pelo menos ganhou muito dinheiro, né, Lucas? Não teve tanto carinho como esses caras aí, mas ganhou até mais dinheiro do que alguns desses que a gente citou aqui, o que é até improvável, né? Mas, de fato, soube fazer escolhas financeiramente viáveis aí. Talvez não esportivamente recompensadoras, mas de alguma maneira também ele participou da história da NBA, né, Lucas? Ele estava naquele Suns que mudou o jogo, não estava? Tava de maneira preponderante. Agora, uma temporada só, né? O Phoenix Suns conseguiu achar, assim, montar um time mágico que faz uma das maiores viradas da história da NBA de uma temporada para outra, né? Sai de, será uma temporada de 30 vitórias para uma temporada de 60 e poucas vitórias. Isso é muito raro de acontecer. E aí o que o Suns decidiu? Ah, não, vai ficar muito caro renovar essa galera toda e Joe Johnson, adeus, né? Então, ele faz parte daquele time que muita gente acha que era o início de uma dinastia sem títulos, mas talvez possivelmente com títulos, e faz parte só daquela temporada, né? Então ele vai se tornar um jogador All-Star, vai se tornar um dos melhores da sua posição na NBA fora do Suns, quando poderia facilmente ter feito isso ao lado de Steve Nash, né? Pegado todos os anos de auge daquele Phoenix Suns, ao lado de Amar'e Stoudemire, que estava só começando também, Shawn Marion teve muitos anos ainda de glória, então é uma escolha curiosa essa do Phoenix Suns de abrir mão do talento do Joe Johnson naquele começo, né? Era a primeira renovação do Joe Johnson ainda, ele não tinha nenhum contrato, ele era contrato de rookie ainda, né, naquele período. Mas olha só, Guilherme, o tanto de talento que a gente vai achar nesse draft fora do top 10, né? Você já deu vários spoilers aí, Tony Parker, um jogador que vai ser Hall da Fama, já tem a camisa aposentada, MVP de finais, dispensa apresentações, mas a gente vai falar dele ainda. Zach Randolph na 19ª escolha. Craque, velho. Ele, por um certo momento, parecia que ia jogar a carreira no lixo, mas ele foi ficando, né? Foi ficando, e de repente ele não era mais um problema. Ele era um cara que era admirado pelos outros, né? Porque ele tinha a fama de ser brigão, ele era um cara que ninguém tinha coragem de fazer trash talk com ele, porque ele podia de repente decidir te matar, Guilherme. As pessoas tinham esse tipo de receio quando falava do Zach Randolph. E aí lá no Memphis, ele foi produtivo, né, na carreira em todo lugar, mas no Memphis ele parece que se encontra para jogar dos dois lados da quadra, né? Assim, a principal função dele era pontuar, mas ele começou a se importar mais com o jogo, digamos assim, né? Com o resultado coletivo, e realmente ele foi uma das faces do grit and grind daquele Memphis Grizzlies. É um draft que tem uma das trajetórias mais improváveis da NBA, Gilbert Arenas. O Gilbert Arenas, em certo momento da carreira, era um superstar, né, Guilherme? Foi. Ele até teve aquela peculiaridade, né, de por ele ter sido escolhido no segundo round, ele joga... Foi no segundo round, né? Foi a primeira escolha do segundo round. Ele vai pro Golden State, mas com um contrato curto, né? Contrato de segundo round. Então, no meio do seu início, vamos dizer assim, ele tem a possibilidade de trocar de time e ele vai para Washington ganhando uma bala. E ele rende, né, muito bem no seu terceiro ano em Washington, sempre pontuando perto de 19 pontos por jogo no primeiro ano, 25 no segundo, e depois ele mandou um 29 e 28. Então, para fazer isso aí na NBA, quase 30 pontos por jogo em 2 temporadas consecutivas, mostra bem o nível dele. Mais do que isso, né, Lucas? Com anos ruins que ele teria nos 2 últimos, ainda assim, as suas estatísticas de carreira são 20,7 pontos por jogo. É muito bom. Se você imaginar que em 2 anos ele ficou com 4 e o outro com 8 pontos por jogo, tira o ano de calor de 10 pontos por jogo, é um volume de pontuação alto ao longo da carreira muito, muito impressionante. Só que e uma carreira estranha também, né, Lucas? Porque dura bastante, vamos dizer assim. Ele é draftado em 2001 e ele deixa a NBA em 2012, então vamos dizer assim que são 10 temporadas. Mas, cara, não sei, assim, a imagem que eu tenho é de uma carreira que poderia ter sido muito maior se não fossem os milhares de problemas extra-quadra e talvez um pouco até o seu estilo de jogo dentro de quadra tão
tão individualista, né? Tão dependente do que ele queria fazer com o time. Mas, sem dúvida, um super craque, Lucas. Ele é um cara que teve meio Brandon Roy, sabe? Só que o Brandon Roy era mó bonzinho, né? Era um cara que não tinha problemas extra-quadra, então todo mundo tinha esperança com ele, poderia dar chance, né? Etc. O Gilbert Arenas, no seu melhor momento, ele foi lá e puxou uma arma no vestiário, né? Com disputa de jogo de carta. Além disso, ele teve contusão muito séria, né? Que aí tira dele praticamente 2 temporadas inteiras, né? Somada dessas temporadas que o Guilherme falou, uma de 29 pontos, outra de 28 pontos. E aí nas 2 temporadas seguintes, somado, ele joga 15 partidas, né? Por conta de contusão. Depois ele tem um pequeno retorno, que ele vai jogar mais 30 jogos, e aí fazendo mais de 20 pontos por jogo, e aí mais um drama da contusão, e depois disso nunca mais ele foi o mesmo jogador. Então ele tem uma curva na carreira super, super bizarra, porque é um cara que começa, como o Guilherme falou, no contrato do Golden State Warriors ali baratinho, de calouro, de segundo round, só que a NBA não tinha meios ainda de proteger os times do segundo round quando encontram uma pérola como Gilbert Arenas, né? Então, por causa do Gilbert Arenas, a NBA muda a forma de você estipular o contrato de renovação para jogador de segundo round. Já eu explico como é isso aí. Mas aí ele vai para o Washington Wizards já ganhando muito dinheiro e sendo, já no terceiro ano, né, ganhando muito dinheiro e sendo uma pedra fundamental daquele time, se tornando um dos principais jogadores da NBA muito em breve, e ali com 24 anos ele estava fazendo quase 30 pontos por jogo, fazendo duelos com o LeBron James nos playoffs, duelos incríveis, né? Sempre o LeBron ganhava, mas eram duelos gigantescos, o Gilbert Arenas metendo game winner e tal. At the buzzer, então era muito divertido esse time do Washington Wizards com ele, com o Antoine Jameson. E o que aconteceu foi o seguinte, Guilherme, como a NBA não achava que ia acontecer esse tipo de doideira, de jogador de segundo round ficar rico muito rápido, não tinha uma proteção para os times, digamos assim. Então, se o Gilbert Arenas assinou 2 anos com o Golden State Warriors de segundo round, não é contrato restrito, porque era jogador, não era obrigado a ser restrito, né? E aí o Washington Wizards foi lá e deu uma bolada. O que a NBA fez? E depois vai aparecer os chamados contratos Poison Pill. A NBA falou, esse jogador de segundo round não pode, durante os 4 primeiros anos, receber mais do que o último jogador que saiu no primeiro round. Então, os contratos dos anos 2, 3 e 4, mesmo que o cara tenha 1 ano de contrato, tem um limite ali, né? Tem um limite, um teto. Na época aí do Gilbert Arenas não tinha, e aí o Washington foi lá e conseguiu roubar esse talento lá do Golden State Warriors. Mas um cara como esse sobrar para a 30ª escolha é bizarro. E aí ele jogava com a camisa 0, né? Porque era o tanto de jogador que ele achava que era melhor do que ele no seu draft, né? E é um desses casos de coisa bem doida, né? Porque ele estava jogando nos Estados Unidos, tinha talento muito claro já desde novato. Ele faz coisas belas e todos os times passaram por ele no primeiro round. É um draft ainda, Guilherme, que vai ter na escolha 13 Richard Jefferson, na escolha 37 Mehmet Okur, na escolha 25 Gerald Wallace, todos esses em algum momento da carreira All-Star, né? Irrelevantes, né? Mais do que, assim, bons momentos de All-Star, mas jogando em times interessantes, né? Desculpa, o Richard Jefferson é o único que não foi All-Star, mas curiosamente, provavelmente é o que tem melhor carreira desses que eu falei. Outros jogadores carismáticos, vamos dizer assim, desse draft, que, claro, talvez o nome que mais virou piada aí, e que tinha mesmo um carisma peculiar, Brian Scalabrine, né? Que, enfim, é um cara que até hoje é piada, até hoje lembrado pela torcida do Celtics, e é meio que isso mesmo, né? Não era um grande jogador, mas marcou sua época ali. Hoje é um comentarista lá da televisão de Boston para os jogos do Celtics, que é bem legal. Cara, tem muito jogador muito legal nesse draft, assim, muita gente com histórias interessantes, né? Muita gente que não emplacou, vamos dizer assim, uma carreira longa na NBA. O Tony Parker contou alguns anos depois que ele fez o treino lá no Celtics, eles deram o bonezinho do Celtics para ele e meio que deixaram subentendido que ele ia ser escolhido na escolha 21 pelo Boston Celtics. Não, velho.
Só que não foi o que aconteceu, né? Você sabe o que o Celtics fez com a escolha 21, Guilherme? Ele fez alguma coisa bem forte assim, Lucas? Ele fez alguma coisa meio vergonhosa, pode ser? Ok. Joseph Fort. Um jogador. Era essa a piada, Lucas. Ok. Um jogador de North Carolina, sophomore, que pode dizer que jogou no mesmo time que o Jordan. É aí que o Larry Bird, né? Olha aí. São poucos jogadores que podem dizer isso, né? Mas não foi MVP de final, como o Tony Parker, não vai pro Hall da Fama e não atrapalhou o Phoenix Suns em vários confrontos de playoff. Teve uma carreira da NBA absolutamente esquecível, né? Ninguém lembra de Joseph Fort, a não ser Lucas, para machucar o coração alviverde, que poderia ter contado com um dos melhores armadores de sua geração, um dos mais decisivos armadores da geração. Iam ter que o San Antonio sem o Tony Parker é uma outra história, hein? Isso dá um Belgravesso muito louco. O que eles iam fazer? Não precisou, né? Caramba, essa história não sabia não, Lucas. Gostei de ouvir. É dramático, né? Como acontece isso. E tem uma história incrível, Lucas. Vocês podem explicar para o nosso amigo ouvinte quem é Sam Presti? Sam Presti é o GM responsável, inclusive, por um episódio do Belgraverso do Café Belgrado, porque ele é aquele GM que troca James Harden por algumas coisas, né? Tem um episódio sobre o Belgraverso, né? Vai vir uma escolha que depois vira Steven Adams, outra escolha que não vira nada, Jeremy Lamb, Kevin Martin, mas fora isso, né? Fora uma das piores trocas da história, é um dos melhores GMs da NBA, que faz com que o Oklahoma City Thunder se mantenha contender aí por anos e anos, mesmo com tantas intempéries, Guilherme. Agora, o Sam Presti, aos 24 anos, era nada mais do que um jovem scout do San Antonio Spurs, trabalhando para o R.C. Buford, que era já um dos chefes GMs dessa época. Em 2001, Lucas, alguns anos depois do time trazer Tim Duncan, já ter conquistado recentemente o campeonato, né, o título da NBA, se organizando ali, tentando buscar novos jogadores, o time tinha na sua armação armadores muito veteranos, né, o Avery Johnson e o Terry Porter. Curiosamente, até dois jogadores que viriam se tornar técnicos da NBA. Eles eram os armadores do time. Havia uma ideia de que eles precisavam de um armador novo, alguém que fosse jovem, que pudesse jogar mesmo, contribuir para rejuvenescer o time, chegasse para contribuir. E ele não estava muito convicto com as opções do basquete estadunidense para o draft de 2001. Então você tinha ali para a posição o Brandon Armstrong, Forte, o Tinsley, que vinha de um ano bom, era veterano, né? Jamal Tinsley, o pessoal vai lembrar dele, jogava em Iowa State. Então era um draft que as opções para armação tinha ficado meio para o final. E como o San Antonio Spurs tinha um bom time, eles teriam que escolher no final do primeiro round. Aí o Sam Presti, ele chega, Lucas, uma vez na casa do R.C. Buford, tarde da noite já, e ele chega empolgadíssimo, assim, do tipo, cara, você não vai adivinhar o que eu arrumei. Eu arrumei 1 milhão de fitas VHS desse jovem francês sinistro aqui. Você vai ver esse cara. Então é assim que o Buford é apresentado ao armador que, junto com Duncan e Ginobili, transformou a sua franquia numa dinastia. Um monte de fita de VHS, porque, Lucas, nessa época não tinha YouTube. E foi preciso, Guilherme, porque na primeira vez que o Tony Parker vai fazer o teste lá, ele leva uma surra assim, do Lance Blanks, que era um preparador físico do San Antonio Spurs, era scout, na verdade, né, e ex-jogador da NBA, e o Popovich faz, né, um contra um lá, e o Lance Blanks acaba com ele, e aí a galera precisa mostrar pro Popovich esses VHS, e aí eles trazem de novo o Tony Parker para um segundo workout, e aí nesse workout ele consegue levar melhor contra o Lance Blanks, mas ele até fala depois sobre esses dias, e ele fala que o Lance Blanks era muito violento, Guilherme, com ele. Um cara com uma carreira incrível, um dos maiores jogadores da história. Quando se aposenta como uma lenda, um dos maiores esportistas franceses de todos os tempos, um dos maiores jogadores de basquete da Europa de todos os tempos, e um ídolo para a torcida do San Antonio Spurs e para todo mundo que gosta de basquete, né, Lucas? Você tem destaque final aí, ou algum hot take sobre Tony Parker para fechar o episódio? 2 destaques finais, Guilherme.
Ok. vem do próprio Tony Parker, que ele fala justamente aquilo que você trouxe mais cedo, né? As pessoas falam de sempre que coloco os melhores armadores, Steve Nash, Jason Kidd, Deron Williams, Chris Paul, eu não me incomodo de não estar no meio dessa lista. Eu tenho mais anéis que todos eles, né? Sempre mostrando esse lado também de encarar os outros, Guilherme. Tony Parker não é aquele cara que baixa a cabeça, não. Ele olhava o LeBron marcando ele e falava, vou fazer essa cesta aqui, game winner. E outro fato que eu vou trazer aqui como meu destaque final, esse sim o destaque final, destaque final mesmo, é que Tony Parker, muita gente lembra, o J.R. Smith tem a maior atuação numa festa, né, daquelas festas pós-título, né, porque ele ficou 72 horas sem camisa, ou então outros vão lembrar da risada do Kawhi, né, proferindo palavras, uma coisa muito rara, quando ele foi MVP das finais pelo Toronto Raptors, ele dá aquela risada no palco, mas Tony Parker é o único campeão da NBA, Guilherme, até hoje, que lá na festa da vitória canta um rap francês, em francês. A autoria dele ainda, ele é rapper. Tem isso, Tony Parker, aí a pessoa fala, Damian Lillard, Oladipo, Tony Parker sim, trazendo aí o primeiro grande rapper de NBA para 65 mil pessoas ao vivo, cantando na comemoração do título de 2005, e tem esse vídeo por aí também, Guilherme. Okay, you wanna hear? Okay, pop that song, put the music. Victor, stay with me. Victor, come on. Okay. Je pense vraiment que le hip-hop est un de ces moves immortels. À nous de pas changer les choses car c'est le bordel. Beaucoup disent le rap est mort et que les miens se métamorphosent. Mais c'est faux donc c'est fou pour gueuler. Attends, dans le fond, on est plusieurs à taffer mais dans l'ombre, peu à vouloir rester. On veut s'exposer, gagner en lumière mais pas pour autant perdre notre authenticité derrière. C'est vrai que certains le font mieux que d'autres mais quand on y pense on déchire tous à notre échelle. Quels que soient les thèmes et quelle que soit la code, c'est l'énergie que tu mets qui dit si t'es mortel. Pour moi le rap c'est juste un beat, c'est juste des gars avec des plombs bad qui se retrouvent en fit. C'est juste un mic et vous devinez la suite. Sortir aux yeux du monde, pourquoi pas